As testemunhas de Jeová não são dirigidas por Deus. A organização das Testemunhas de Jeová começou na década de 1870, liderada por Charles Taze Russell. O nome Testemunha de Jeová foi adotado em 1931. Russell ensinava que o tempo do fim havia começado em 1799. E ensinava que em 1874 havia começado o tempo da restauração de todas as coisas e a volta de Jesus Cristo invisível. Russell ensinava que Jesus voltou como noivo e ceifeiro desde 1874 até 1878. Ele ensinava que o julgamento da casa de Deus havia começado em 1878. Também foi ensinado que Jesus começou a reinar em 1878. Também era ensinado que em 1878 havia começado a ressurreição dos santos, da era do Evangelho, e havia começado a grande tribulação e ira de Deus sobre as nações. Russell ensinou que o fim dos governos humanos aconteceria depois de 40 anos, a partir de 1874. No fim dos 40 anos, o domínio satânico sobre a terra acabaria. Todos os reinos humanos seriam completamente destruídos. Russell ensinava que entre 1874 e 1914, Deus voltaria o seu favor para a nação de Israel carnal e eles seriam restaurados. Russell ensinava que a cristandade seria destruída entre 1874 e 1914. Desde 1878 ele havia falado que as pessoas deviam sair da cristandade, pois ela era a Babilônia descrita em Apocalipse 18, verso 4. Quem não saísse da cristandade seria destruído até 1914. Ele disse que com o fim de 1914, aquilo que Deus chama de Babilônia e os homens de cristandade teria desaparecido ou sido destruída. Russell ensinava que em 1914 seria o tempo do fim do período dos gentios e afirmava que os governos humanos seriam derrubados por volta de 1914. Afirmava que em 1914 os governos humanos seriam totalmente desintegrados. Com a derrubada dos governos humanos em 1914, o reino de Deus seria plenamente estabelecido. Russell acreditava que não era homem que tinha anunciado o fim dos governos humanos para o ano de 1914, mas sim o próprio Deus. E também ensinou que o ano de 1914 não seria o começo da grande tribulação, mas sim o fim da tribulação. Como já estamos em 2023, sabemos perfeitamente que o que Russell ensinou foi totalmente falso. Deus não tinha nada a ver com o que Russell ensinou com relação à volta de Jesus em 1874 e o fim dos governos humanos em 1914. Depois da morte de Russell, em 1916, assumiu a presidência da Sociedade Torre de Vigia o juiz J. F. Rutherford. E logo em 1917 foi publicado o livro intitulado O Mistério Consumado. Neste livro foi feito várias previsões. Uma das previsões foi que em 1918 as igrejas da cristandade seriam destruídas totalmente. E quem quisesse ser salvo teria que procurar aprender a verdade lendo os livros que foram escritos por Charles Taze Russell. Já estamos em 2023 e as igrejas da cristandade não foram destruídas. Pelo contrário, se multiplicaram em várias denominações. Também foi predito que as repúblicas mundiais desapareceriam até o outono de 1920. Sabemos que essa previsão foi falsa, pois as repúblicas mundiais existem até o dia de hoje. Também foi predito que o reino de Deus seria estabelecido na Palestina em 1925. E foi anunciado que em 1925 haveria a ressurreição de Abraão, Isaque, Jacó e de todos os fiéis do passado. E era ensinado que milhões que viviam em 1920
jamais morreriam. Agora eu pergunto, será que houve a ressurreição de Abraão, Isaque, Jacó e os fiéis do passado, em 1925? Será que existe alguma pessoa viva que nasceu em 1920? Pode até existir alguma pessoa viva, mas milhões eu tenho certeza que não existem. A partir de 1968, a Torre de Vigia passou a ensinar que o fim dos 6.000 anos, desde a criação de Adão, se daria em 1975. Aos poucos, foram ensinando que esse seria o ano que começaria o 7º milênio e, portanto, começaria o reino milenar de Cristo. Ensinaram que, a fim de que o Senhor Jesus seja Senhor do sábado, seu reinado de 1000 anos terá de ser o 7º de uma série de período de 1000 anos ou milênios. Portanto, teria que começar em 1975, pois o 7º milênio começaria em 1975. Esperavam que em 1975 começaria o descanso e alívio dos sofrimentos devido ao pecado. Mas veio e passou o ano de 1975, e o fim não veio. Ainda não começou o reino milenar de Cristo. Foi mais uma falsa previsão da sociedade Torre de Vigia. Mas quando passou o ano de 1975, a sociedade Torre de Vigia anunciou que o fim deste sistema de coisas aconteceria antes de passar a geração que estava viva em 1914. Foi ensinado que as pessoas que viram o que aconteceu em 1914 não passaria até que viesse o fim do sistema iníquo de coisas. Foi ensinado que o tempo de duração da geração de 1914 seria de 70 ou 80 anos. E foi dito que alguns dos que viviam em 1914 estariam vivos para ver o fim desse sistema iníquo. Em 1969, eles falaram que a geração de 1914, que não passaria, seria de pessoas que tinham cerca de 15 anos em 1914. Mas em 1979, eles passaram a ensinar que a geração de 1914 que não passaria seria a dos bebês nascidos durante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918. Os 80 anos a partir de 1914 foi em 1994. 1994 completou 80 anos, contando a partir de 1914. E como sabemos, não aconteceu o fim do sistema de coisas. Mas havia outra previsão. Foi afirmado que o fim do sistema iníquo de coisas aconteceria antes de terminar o século XX. Já estamos no século XXI e o fim do sistema de coisas não aconteceu ainda. Qual a conclusão que chegamos? A conclusão é que a sociedade Torre de Vigia não tem a direção ou apoio de Deus. As suas predições não tiveram origem em Deus, mas em sua própria mente. Essa que é a realidade. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.